Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queriam sentar-se um instante, por favor? Era uma classe de catequese e a professora havia na classe explicado sobre as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Mas os alunos estavam muito agitados, estavam fazendo bagunça. E um deles se destacava por isso, era o mais bagunceiro de todos. Então a professora percebeu que ela precisava exigir um pouco mais de participação por parte dos alunos. E perguntou sobre a virtude da caridade, sobre o amor, portanto. Quem pode me dizer qual é a pessoa que ama mais e qual é a pessoa que vocês amam mais? Aí se dirigiu para um menino. Quem que é a pessoa que você ama mais e quem é a pessoa que lhe ama mais? Ele começou respondendo a segunda pergunta. Quem me ama mais é minha mãe. E quem você ama mais? A minha mãe. Por que sua mãe? Ela é muito boa para mim. Ela faz coisas gostosas para eu comer. Por isso eu acho que ela me ama e por isso eu amo ela. Aí a professora catequista se dirigiu para uma menina. Fez as mesmas perguntas. A menina foi rápida em responder. Eu amo mais o meu pai e ele é a pessoa que mais me ama. Porque quando ele volta do trabalho, ele me dá um abraço e um beijo. Estava bem respondida a pergunta, de acordo com a perspectiva infantil dela. E a professora, um pouquinho assim, indignada, num tom um tanto forte, se dirigiu para o mais bagunceiro da turma. E perguntou para ele, então, e você? Quem você ama mais? Ele, amo mais a minha mãe. E quem ele ama mais? A minha mãe. Era um menino bagunceiro, um crianção mesmo. Só que ele deu uma resposta muito profunda. Não parecia mais uma criança que respondia, mas um adulto, quase um filósofo. Ele disse, eu acho que a minha mãe me ama mais porque ela sofre muito para me educar. Eu sou uma criança muito bagunceira. Ela insiste muito comigo para fazer as coisas direito. Eu espero que um dia possa corresponder à educação que minha mãe me dá, porque ela mostra que ela me ama perseverando na educação que ela me dá. A professora ficou realmente surpresa. Acho que todos nós ficaríamos no lugar dessa professora. Porque esse menino, por mais bagunceiro que fosse, ele compreendeu o que é amor. O amor está inteiramente ligado ao sofrimento e à capacidade de sofrer. E a liturgia de hoje nos dá margem para considerarmos um pouco o que é verdadeiramente amar, como nós podemos manifestar o nosso amor em relação a Deus, em relação ao próximo, e como suportar as consequências do amor. Nós temos aqui, na primeira leitura, um trecho do livro do profeta Isaías. Todos sabem que as profecias do Antigo Testamento, em geral, elas se referem à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas serviam para que o povo judeu, o povo israelita, o povo eleito, portanto, ao encontrar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo, o reconhecesse. Nós temos um trecho do profeta Isaías que não tem como não reconhecer nosso Senhor através desse trecho. O profeta Isaías é dos profetas que falam a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias que viria de maneira mais clara. E hoje ele fala a respeito dos sofrimentos pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo passou. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Esse trecho, assim como outros vários do profeta Isaías, falam de maneira muito precisa a respeito da figura de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto sofredor. Portanto, enquanto um Deus que se faz homem para sofrer por amor à humanidade. E nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo se permitindo identificar como Messias no Evangelho de hoje, porque tem aqui um trecho que relata nosso Senhor fazendo com que os apóstolos pensem um pouco a respeito da figura dele. Quando ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou?
Cada um vai dando uma resposta em função daquilo que escuta, em função daquilo que pensa. E São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, responde: Tu és o Messias. Ele reconhece em nosso Senhor Jesus Cristo aquele que fora profetizado tantas vezes e tantos anos antes. E nosso Jesus Cristo, ele confirma de certa forma, porque diz aqui, começou a ensiná-lo dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Ou seja, ele repete, por assim dizer, as profecias de Isaías sobre o sofrimento dele. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então, primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo quer que eles identifiquem quem que é ele propriamente. Quer suscitar nele essa identificação com o profetizado. E depois ele confirma. Mas ele não confirma que ele é o Messias em função de profecias que falam a respeito da sua glória, porque também houve profecias que falaram sobre a glória de nosso Senhor. Não, ele confirma em função das profecias que falaram a respeito da sua dor, da sua paixão. E São Pedro rejeita isso. Não quer reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo enquanto um homem de dores, um homem Deus que se encarna para sofrer. E fala aqui, não, aí é nosso Senhor, desculpa, me confundi. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Repreendeu nosso Senhor por isso. E nosso Senhor foi bastante duro com São Pedro. Vai para longe de mim, Satanás. Chamou São Pedro de Satanás. Por que nosso Jesus Cristo foi tão duro em relação à figura de São Pedro aqui nessa ocasião? Porque nosso Jesus Cristo veio para a terra para isso. A missão dele se realizaria na cruz. O amor que ele queria demonstrar para a humanidade se demonstraria muito especialmente através do sofrimento. E São Pedro não queria isso. São Pedro, que também fora chamado no Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo de pedra sobre a qual se edificaria a igreja, nessa ocasião foi chamado de pedra de tropeço, de acordo com outros evangelistas. Foi chamado de Satanás, porque não queria que nosso Senhor realizasse a vocação dele de sofrer pela humanidade. Disso tudo, nós podemos tirar lições muito interessantes para nós. O Filho de Deus, portanto, o homem, Deus, homem, mais amado, que passou aqui na face da terra, ele foi crucificado. Uma das demonstrações do amor do próprio Deus por ele e dele por Deus foi a crucifixão. Nós podemos distinguir um filho de Deus, evidentemente, através do batismo. O batismo nos faz filhos de Deus, porque a graça santificante passa a habitar na nossa alma quando nós somos batizados. Mas para nós mantermos o nosso estado de filiação divina, para nós mostrarmos que somos filhos de Deus de verdade, é preciso seguir os mesmos percursos pelos quais nosso Senhor seguiu. E um aspecto ultra saliente e importante da vida de nosso Senhor, pelo qual nós devemos seguir, devemos passar, é justamente a cruz, é a dor. Não tem jeito. Convém aqui recordar que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. Ali, no Calvário, estavam bem representadas as 3 vias da humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, inocente, teve que sofrer. O bom ladrão, penitente, pecou, se arrependeu, teve que sofrer. O mau ladrão, empedernido, quis manter-se nas vias do mal e do pecado até enquanto morria, mas teve que sofrer. Todos nós somos destinados ao sofrimento, não tem jeito. A vida aqui na terra é um vale de lágrimas. A questão é o como sofrer, para que sofrer, o que sofrer nessa vida. E a resposta, acho que se todos nós procuramos um pouquinho no nosso interior, nós encontramos. Olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, modelo de sofrimento, nós encontramos com relativa facilidade. Sofrer por amor. Sofrer por caridade. Se todos nós precisamos sofrer, convém que soframos por algo elevado. E não sofrer, como muitas pessoas infelizmente sofrem, sem explicação, sem esperança, sem finalidade. Isso significa sofrer como um animal. Nós somos animais racionais, nós temos um espírito, nós temos uma alma destinada à eternidade. Por isso que convém que nós determinemos finalidades para os nossos sofrimentos. Soframos por ideais nobres. Não tem jeito, todos nós vamos ter que sofrer.
mas o melhor é sofrer por amor. Inclusive, é perfeitamente possível nós distinguirmos quem nos ama e quem não nos ama pela capacidade dessa pessoa sofrer por nós. As crianças, em geral, sabem que os pais amam a elas porque sofrem por elas. Mas é possível identificar entre os amigos, entre esposos, quem ama e quem não ama, justamente por essa mesma capacidade de sofrer pela pessoa. Então, o nosso amor por Deus e pelas pessoas que se encontram em torno de nós tem um limite. Qual que é o limite? O sofrimento. Nós só podemos demonstrar que de fato amamos quando nós sofremos. É o que a liturgia quer nos ensinar no dia de hoje. Antes de tudo, de recordar o grande amor que Deus nos tem, se permitindo sofrer para abrir as portas no céu, se crucificando. Mas também demonstrar o nosso amor a Ele através da boa aceitação dos sofrimentos que Ele nos permite haver no nosso dia a dia. Sobretudo em se tratando do cumprimento das nossas obrigações. Às vezes, para nós sermos bons, para sermos bons em alguma coisa, para praticarmos o bem, para praticarmos a virtude, para ser bom pai, para ser boa mãe, para ser bom esposo, para ser um bom profissional, as circunstâncias vão nos exigir cruz, vão nos exigir sofrimento. É nessa hora que nós vamos dar o nosso melhor. É nessa hora que nós vamos demonstrar que nós amamos a Deus. É nessa hora que nós vamos demonstrar a nossa boa disposição de cumprir a nossa missão, a nossa vocação aqui na terra, porque foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vemos aqui na segunda leitura da carta de São Tiago. Que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Praticar a fé significa ter disposição de sofrer para praticar a fé. Se eu digo, eu creio em Deus, mas não sou capaz de sofrer um pouquinho para praticar os mandamentos, para frequentar a missa, para fazer bem aquilo que devo fazer, como a educação dos filhos, o amor à esposa, santificar a esposa e assim por diante, não dá para dizer que a pessoa tem fé. Essa fé é uma fé inútil, é uma fé da boca para fora, é uma fé sem real utilidade. De maneira que, para nós mostrarmos o nosso amor a Deus, repito, convém ter essa disposição de sofrer. Amor é igual a querer bem. Querer bem de verdade significa querer aquilo que Deus quer para determinada pessoa, para determinada situação, a ponto de, se for o caso, sofrer para que isso se realize. E atenção, isso é condição para a nossa salvação eterna. Ninguém se salva se não mistura um pouquinho do próprio sangue com o sangue de nosso Senhor. É necessário, em determinados momentos da nossa vida, se permitir isso, misturar um pouquinho do nosso sangue com o dele, para que determinadas finalidades se alcancem na nossa vida, para que a nossa vocação, para que a nossa missão se realize. E outra coisa muito importante, nós estamos falando de felicidade eterna, mas a felicidade aqui na terra também depende disso. Felizes, realmente felizes, só são aqui na terra as pessoas que têm essa disposição de se doar, de se entregar para determinada finalidade, a ponto de se sacrificarem um pouco ou muito. É condição para a felicidade. Triste é quem vive fugindo da cruz. E nós sabemos que modelo de fuga da cruz é o diabo. Existe até uma expressão muito popular, né? Foge igual o diabo foge da cruz. Foge de determinada situação igual o diabo, porque ele foge da cruz. O nosso modelo eminente não pode ser jamais o diabo, tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser Nossa Senhora. Aliás, a liturgia de hoje é muito propícia para as circunstâncias litúrgicas, porque hoje, se a igreja não estivesse celebrando o domingo, estaria celebrando Nossa Senhora das Dores, aquela que sofreu junto com nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. E a propósito, para concluir a homilia, se permitirem, conto um fato muito bonito a respeito dela, Nossa Senhora, na verdade envolvendo a ela. Acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar de uma santa mística chamada Gemma Galgani, uma santa italiana. Ela foi convidada por Nosso Senhor para se unir muito a Ele através do sofrimento. E numa ocasião, ela teve contato com um homem que se apresentava como muito católico, como muito religioso.
Só que ela percebeu pelos dons que ela possuía que aquele homem era um hipócrita. Ele se apresentava como verdadeiramente religioso, só que na verdade ele não era. Era uma mentira. E aí Santa Gema, numa conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo, se dispôs a oferecer um pouco dos sofrimentos dela para salvar aquele homem. Ela pediu para Nosso Senhor: posso sofrer um pouco junto com os seus sofrimentos, com os vossos sofrimentos, para poder salvar esse homem? E ela começou a oferecer sofrimentos, alguns dos quais o próprio Nosso Senhor mandava, só que um dia Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ela, apareceu inúmeras vezes, só que apareceu para ela de forma um tanto extraordinária. Por que extraordinária? Disse para ela: Gema, não adianta sofrer por esse homem homem não tem jeito, ele é muito ruim, ele não quer se salvar, ele não quer ir para o céu. E Santa Gema ficou muito triste com isso, porque ela queria sofrer por aquele homem, para salvar aquele homem. Ela de alguma maneira participava do amor de Deus por aquele homem. E ela insistiu com o Nosso Senhor: mas Senhor, por favor, deixa eu unir os meus sofrimentos aos vossos para poder sofrer, para poder salvar esse homem. Deixa eu sofrer um pouco por ele. E Nosso Senhor: não adianta, Gema, ele não quer se salvar, não adianta. E ela insistiu com Nosso Senhor várias vezes. E em determinado momento Nosso Senhor: olha, quer saber como é que ele é ruim? E Nosso Senhor mostrou para ela como que num filme as maldades, os pecados que esse homem cometia. E falou: Gema, não adianta. E Santa Gema discutia com o Nosso Senhor: mas o Senhor sempre fala que é possível perdão, o Senhor sempre fala que é possível misericórdia, será que eu não posso sofrer um pouco para salvar? E Nosso Senhor falou: Gema, não. Aí Santa Gema ficou super triste, olhou para baixo e ficou pensando: meu Deus, o que fazer? Eu quero salvar esse homem. Ela participava dos sentimentos do próprio Deus em relação a ele, de fato. E aí ela levantou os olhos com um sorriso e falou: Senhor, eu sei que o Senhor não quer sofrer, não quer salvar esse homem pelos vossos sofrimentos, que foram muitos. Eu sei que o Senhor não quer salvar esse homem pelos meus sofrimentos, que são poucos, mas poderiam servir para alguma coisa. Mas será que o Senhor não poderia salvá-lo, então, em função dos sofrimentos que Nossa Senhora passou aos pés da cruz? Será que os sofrimentos dela não bastariam para salvar esse homem? Aí Nosso Senhor ficou em silêncio. Não respondeu, e ela repetiu: se não é pelo Senhor nem por mim, pela sua mãe pelo menos, que lhe amou tanto aos pés da cruz e sofreu junto convosco. Aí Nosso Senhor: tá bom, se é por ela, sim. E aconteceu um milagre. Na casa onde Santa Gema ficava, ela morava com uma família, e na casa onde ela ficava também residia um sacerdote, que estava ali naquela ocasião justamente para observar os fenômenos místicos que aconteciam com ela, estudar o que acontecia com ela, que era muito extraordinário. Pouco tempo depois dessa conversa dela com o Nosso Senhor, alguém bate na porta. O padre, esse sacerdote que estava aí, tinha assistido, escondido a conversa entre Santa Gema e Nosso Senhor. E ele saiu meio assim, atordoado. Nossa, o que é isso? O que é isso? Uma conversa entre uma pessoa e Nosso Senhor? Nesses termos, é possível isso? Tanta intimidade entre uma pessoa assim, uma menina e Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Ele tinha saído bem atordoado. Alguém bateu na porta. Ele mesmo foi abrir. Quem era? Fato histórico. Era aquele homem. Apareceu na porta da casa onde Santa Gema estava instalada, chorando. Padre, eu quero me confessar. Eu preciso mudar de vida. E de fato ele mudou de vida. Se tornou uma pessoa exemplar, uma pessoa extremamente virtuosa. Como que Santa Gema conquistou isso? Através de sofrimento. De Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dela mesma. Nosso Senhor Jesus Cristo espera no decorrer de nossas vidas que nós conquistemos muitas coisas para o bem das almas, especialmente das almas que estão em torno de nós. Isso apenas se realiza através desse sofrimento amoroso, desse sofrimento encantado. Então vamos pedir a Ele graças nesse sentido, que nós jamais neguemos qualquer gotinha de sangue que Ele peça para nós, para o bem das almas, para a salvação das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.